Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 4 do livro Já Entendi, Como Aprender Mais e Melhor Estudando Sozinho, da Gleides Mariotto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 4. Memória e suas técnicas. Memorizar ou decorar? De forma geral, o conceito decorar está relacionado a aprender de cor e memorizar está relacionado a reter na memória. Mas não há consenso a respeito dessas denominações. Deixemos de lado essa fase de entender o que cada uma delas significa e vamos direto ao que interessa. Em tese, nossas funções cognitivas têm o poder de elaborar pensamentos, construir raciocínios e processar informações. Temos funções cognitivas primárias, mais básicas, e secundárias, mais elaboradas. A memória é uma das funções primárias, tem a capacidade de registrar experiências, conceitos e informações. A aprendizagem envolve aplicação e elaboração da informação e está relacionada a uma etapa mais elaborada de nossas funções cognitivas, as secundárias. Resumindo, a memória transforma-se em aprendizagem a partir de nossa capacidade de elaborar e aplicar conceitos e informações. Portanto, a aprendizagem está mais próxima do conceito de inteligência. A nossa felicidade depende mais do que temos na cabeça do que no bolso. Arthur Schopenhauer. Devemos entender que, em termos de estratégia de estudo, em algumas situações convocar a memória é suficiente para a sua fase de estudos, enquanto que em outras situações é fundamental que sua capacidade de aplicar conceitos seja convocada. E isto entra no campo da aprendizagem. Entenda que, em alguns casos, a decoreba é uma estratégia. Por exemplo, quando vamos utilizar uma informação sem aplicação. Um bom exemplo são as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Nesse caso, decorar todas essas palavras pode ser útil para uma prova de língua portuguesa e não precisamos saber a aplicação imediata de cada uma delas. Ou seja, nesse contexto, decorar pode ser útil e estratégico. Devemos entender dessa forma que não existe uma regra para responder à pergunta: é melhor memorizar ou decorar? Melhorando a memorização. A capacidade de memorização não é igual para todas as pessoas, mas, basicamente, sabe-se que o que leva uma pessoa a ter uma boa memorização é o estímulo adequado aliado à prontidão para fixá-lo. Ou seja, é fundamental que a pessoa esteja interessada, descansada e atenta. Agora há pouco, meu marido estava procurando a coleira do cachorro e eu me lembrava de tê-la visto pendurada em algum lugar, mas não sabia onde. Tecnicamente, a memória foi ativada, mas eu não conseguia conectá-la à realidade. Aposto que você já passou por situação parecida. Algumas vezes, não conseguimos acessar a informação arquivada na mente para conectá-la à realidade. Pessoas com maiores problemas de memorização devem seguir certos passos para tornar a tarefa de estudar menos complicada e mais eficiente. Veja a seguir estas 3 regras de memorização. 1. Para melhorar a memorização, é fundamental estudar devagar e minuciosamente, sem pressa. 2. Para melhorar a memorização, é fundamental compreender a matéria estudada em todos os seus conceitos e resgatá-los sempre que necessário. 3. Para melhorar a memorização, é fundamental revisar constantemente a matéria estudada. Esse último item é particularmente importante,
pois associar um conteúdo já sabido a um conteúdo novo é uma ótima estratégia. O conhecimento é relacional. Estabelecer relações é como amarrar uma coisa a outra, e isso vai ajudá-lo a construir ganchos de aprendizagem. Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. Provérbio chinês. Já falei sobre esses ganchos e sua importância para a aprendizagem, pois considera-se que a memória pode ser evocada por meio de dicas, expressadas por meio de pequenos textos, palavras-chave, ícones, músicas, imagens ou mesmo fragmentos de uma imagem. Outros exemplos de dicas para a memória são os desenhos, que podem ser feitas de maneira bem primária, mas em harmonia com o tema estudado. Dica: a memória cresce à medida que você faz ganchos com outras informações. A recuperação dos dados se faz através de reconstrução e não de reprodução. Com bons ganchos, você conseguirá resgatar e reconstruir tudo aquilo que quiser. O mais importante é o seguinte: aquilo que você memorizar precisa tornar-se algo aprendido, e os ganchos são as ferramentas para buscar essa memorização. A capacidade de memorizar é um passo importante para a aprendizagem. Como lidar com brancos na memória? 1. O branco é um alarme silencioso indicando que existe algo de errado. Ele pode estar apontando para limites físicos ou emocionais, como falta de sono, má alimentação, cansaço, estresse, ansiedade, depressão. 2. A prevenção afasta o fantasma do branco. Em vez de ser pego de surpresa em provas, vestibulares ou concurso, antecipe-se. Abuse dos simulados. Ao falar em público ou apresentar um seminário, treine até decorar. 3. Quando encontrar uma pessoa na rua, mas não lembrar o nome, continue conversando, mas coloque a memória para trabalhar. Percorra o alfabeto cantarolando até lembrar o nome. 4. Aprenda e pratique técnicas de memorização. Além de conviver com excesso de informação, as pessoas fazem mau uso da tecnologia. Esta combinação produz baixa estima para o uso da memória, falta de confiança e preguiça mental. Fonte: Renato Alves, recordista brasileiro de memória e especialista em memorização. www.renatoalves.com.br. Vimos que memorizar e aprender são momentos distintos na prática do estudo. A memória armazena informações e a aprendizagem está relacionada à capacidade de recuperar e aplicar a essas informações. Mnemônica, a decoreba útil. A mnemônica é uma ferramenta auxiliar da memória. Ajuda-nos a lembrar de fórmulas, listas e dados que devem ser associados a algum sentido e organizados de forma a criar ganchos. Mnemônico significa algo relativo à memória. E esses ganchos consistem em criar códigos, procedimentos, imagens ou palavras-chave para facilitar a memorização de algum assunto. Na imagem a seguir, você vê um exemplo de mnemônica que eu uso para saber quais são os meses do ano com 30 ou 31 dias. Para saber quantos dias tem um mês, comece pelo primeiro ossinho do dedo da mão e vá seguindo entre intervalos e ossinhos. Depois de aprender esse procedimento, nunca mais você terá dúvidas a respeito desse assunto. Outro exemplo de mnemônico é a frase: meu velho tio mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas. Essa é uma fórmula utilizada para decorar a ordem dos planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É evidente que o conhecimento prévio é fundamental para você compreender aquilo que alguém está falando ou escrevendo, senão você provavelmente ficará confuso. O cérebro responde positivamente a situações onde existe o conhecimento prévio
aliado à memorização, ajudando a fixar não somente fatos, mas também conceitos e procedimentos. Acredite que você pode, assim você já estará na metade do caminho. Theodore Roosevelt. Agrupar para liberar espaço na memória. É possível armazenar mais coisas na memória de trabalho se elas forem agrupadas para tornar mais fácil a relação entre ideias. Agrupar trechos de informação é um truque que funciona apenas quando você tem conhecimento prévio aplicável na sua memória de longo prazo. Lembre-se, sem memória não há aprendizagem e a memorização útil precisa da relação com os fatos já aprendidos. Um bom truque para memorizar informações é agrupá-las ou dividi-las em grupos com conteúdos semelhantes. Já disse que o cérebro tem dificuldade em reter mais que 7 itens da memória de curto prazo. Portanto, ao dividir ou agrupar, você condensará as informações e facilitará o processo. Tendo isso em mente, vamos ver alguns passos para agrupar e dividir informações de maneira útil e efetiva. 1. Prepare-se para memorizar. Organize grupos de informações a partir de núcleos em comum. 2. Leia em voz alta. A fala é mais lenta do que a leitura. Isso auxilia na assimilação dos conteúdos. 3. Anote as informações. Isso faz você se familiarizar e gravar visualmente os conceitos na mente. 4. Divida as informações. Pequenos blocos de informações são mais fáceis de guardar na memória. Depois de dividir, se possível, comece pelas mais fáceis. 5. Use cores e símbolos. Separe os assuntos e seções por cores e, quando for possível, associe os assuntos a símbolos ou ícones. 6. Repita até conseguir memorizar. Depois de ler algumas vezes o conteúdo, coloque a mão em cima do texto para tapá-lo. Tente repetir as informações de memória e veja se a estratégia funcionou. 7. Faça intervalos. Depois de verificar a clareza das informações, dê uma folga ao seu cérebro e faça um intervalo nos estudos. Dica: para que sua memória tenha uma captação mais duradoura dos conteúdos aprendidos, é fundamental fazer intervalos entre os processos cognitivos, sempre levando em consideração que o tédio é um dos piores inimigos da aprendizagem. Quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. Goethe. Turbine sua memória. Conhecendo o funcionamento da memória, você pode planejar ações para ajudá-lo a armazenar maior quantidade de fatos ou resgatar informações arquivadas. Confira a seguir algumas estratégias fáceis para utilizar. Estabeleça relações entre novos conteúdos e aprendizados anteriores. Isso colabora para que o caminho da informação seja percorrido diversas vezes, tornando mais fácil o seu reconhecimento. Utilize gráficos, diagramas, tabelas e organogramas para classificar as informações. Esse recurso ajuda o cérebro a resgatá-las com mais facilidade. Eu utilizo esse recurso com muitas cores e faço desenhos em folhas separadas para poder colar em lugares estratégicos da casa e sempre poder consultá-los novamente. Crie mapas mentais e visuais envolvendo recursos como imagens, cores, símbolos, colagens, etc. Dessa forma, várias áreas do cérebro trabalham simultaneamente no resgate de informações. Esse recurso ajuda a estimular a memória. Reserve os últimos minutos de sua etapa de estudos para revisar o conteúdo e fazer uma releitura de tudo o que foi visto. Isso possibilita que o novo conhecimento percorra mais uma vez o caminho cerebral. Esquecer para esvaziar a memória. Se o espaço de nossa memória é limitado e se fica sobrecarregado com o excesso de informações e conteúdos complexos, acabamos por perder o foco. A sobrecarga de informações e a perda do foco fazem o pensamento falhar e dizemos vulgarmente que perdemos a memória. O esquecimento pode ser parcial, total, provisório ou definitivo.
O esquecimento tem por objetivo ser seletivo, desprezando as informações inúteis e impedindo que o excesso acumulado bloqueie a entrada de novas informações. Ou seja, as coisas importantes são mantidas e as desnecessárias eliminadas. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Paulo Freire. Quero deixar bem claro que o esquecimento, de forma geral, é um processo saudável e necessário para aliviar a mente do excesso de informações. Quando estamos com excesso de estímulos mentais, acabamos por saturar a memória, que perde espaço para novas conexões se formarem. Esse é o motivo pelo qual o esquecimento é importante no processo de elaboração mental. Portanto, memórias antigas devem ser perdidas para que o cérebro mantenha sua capacidade de armazenar novas informações. Pois um cérebro que não esquece perde sua capacidade de aprender o vivenciado. A aprendizagem é como uma combinação entre memória, atenção, interesses, estímulos intrínsecos e extrínsecos. Os estímulos intrínsecos são aqueles ligados ao estado químico do cérebro, como os neurotransmissores e hormônios, enquanto que os extrínsecos resultam da nossa relação com o ambiente. Você nunca sabe quais resultados virão da sua ação, mas se você não fizer, não existirão resultados. Gandhi. As falhas de memória, portanto, são frequentes e necessárias, fazem parte do mecanismo da existência humana. Entretanto, o avançar da idade, a falta de estímulo adequado e o aparecimento de doenças fazem a memória se tornar mais frágil. Quanto à idade e às doenças, não podemos fazer muita coisa sem ajuda profissional, mas os estímulos podem ser cultivados durante a vida para que nossa memória seja menos vulnerável. Cuidando da memória. Para usar a memória a nosso favor, é preciso treiná-la e cuidá-la bem, já que ela é condição para a aprendizagem. O cuidado com a memória é fundamental para seu funcionamento e sua manutenção é simples, básica e todos nós sabemos quais são, mas não custa relembrar. Faça atividade física. Praticar atividade aeróbica por 30 minutos, 3 vezes por semana, tem efeito importante para combater a perda da memória. O exercício físico, além de auxiliar na prevenção de problemas cardiovasculares, libera substâncias químicas benéficas ao cérebro, como as endorfinas, por exemplo. Dica: a atividade física promove uma série de mudanças positivas tanto no corpo quanto no cérebro, inclusive a neurogênese, que é o processo de formação de novos neurônios. Evite álcool e drogas. Essas substâncias são depressoras do sistema nervoso central, diminuindo a capacidade cerebral. Alimente-se bem. O risco de doenças cardiovasculares é diminuído quando o corpo está saudável e alimentado de forma balanceada. Mantenha seu cérebro ocupado. Faça seu cérebro se ocupar com atividades prazerosas e criativas. O importante é não parar de exercitá-lo. O cérebro é um órgão constituído de tecido nervoso, mas podemos pensar nele como se fosse um músculo, que quanto mais exigido, melhor responde aos estímulos. Tenha relações sociais saudáveis. Amigos e família ajudam a manter o equilíbrio emocional, fundamental para todos os tipos de memória. Mantenha a qualidade do sono. O sono repara e consolida nossas memórias. Uma pessoa cansada fica mais desatenta, prejudicando a mais importante etapa da memória. Por sua importância, vamos dedicar mais algum espaço para desenvolver argumentos sobre o sono. O sono e sua memória. As informações adquiridas durante os períodos de estudo são fortalecidas durante as horas dormidas. Portanto, o sono é muito importante para que o processo de aprendizagem se efetive. É durante esse período que ocorre a repetição dos padrões que formam e reorganizam a memória. De forma geral, o cérebro só guarda os fatos ocorridos durante o dia
e aqueles que ele considera importante. Durante o sono, ele fará essa triagem. Dica: durante o dia são feitas conexões e sinapses. Porém, durante o dia, tudo o que aprendemos é gravado apenas na memória de curto prazo. O sono é o elemento fundamental para a mudança da memória curta para a memória de longa duração. São essas horas de descanso que dão o apoio para que as proteínas responsáveis por transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo realizem seu trabalho. Esse processo ocorre durante o sono REM e são necessárias pelo menos 6 horas para que esse processo ocorra. Noites mal dormidas afetam mais profundamente a memória de curto prazo, mas, como as duas estão integradas, a memória de longo prazo também acaba sendo afetada. Dica: para uma boa assimilação de conteúdos, não estude por períodos muito longos. Ao fazer pequenos intervalos, você está abastecendo seu cérebro com momentos de folga, para que ele possa digerir as informações com mais tranquilidade e eficácia. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Albert Einstein. E tem mais um fator importante. Como precisamos de pelo menos 6 horas de sono para consolidar as novas memórias, aquela cochilada no meio da tarde não conta. O que ocorre é que durante a soneca não temos tempo suficiente para chegar ao sono REM. Dica: assim como em qualquer aspecto da vida, no que se refere aos estudos, o importante é sempre buscar o equilíbrio, ou seja, o meio termo. Nem dormir demais, nem muito pouco. Não ter muito barulho, nem nenhum. Ter horários rigorosos de estudo, mas com intervalos revigorantes. A falta de sono. O planejamento, a concentração, a memória e a atenção são extremamente afetados pela falta de sono. Com 21 horas sem dormir, uma pessoa tem os mesmos distúrbios de alguém alcoolizado. A falta de sono interfere negativamente no metabolismo e nas funções imunológicas. Quem dorme mal engorda e adoece com mais facilidade do que quem dorme adequadamente. O certo e o errado do sono. Barriga para cima, certo. Esta posição garante o alinhamento da coluna cervical. Equilibre ainda mais o corpo com a ajuda de um pequeno travesseiro ou rolinho embaixo dos joelhos. Com o braço fora da cama. Errado. Dormir com o braço para fora da cama prejudica a circulação do sangue e pode causar formigamentos e até tendinite. Barriga para baixo. Errado. Além de dificultar a respiração, dormir de bruços pode causar dores no pescoço devido à torção. O mesmo vale para quem dorme de barriga para baixo e com as pernas esticadas. Travesseiro muito alto. Errado. Dormir com o travesseiro muito alto fará com que o pescoço fique muito esticado, causando sensação de desconforto e possíveis dores. De lado. Certo. Para ter mais conforto, coloque um travesseiro fino entre as pernas e outro ao redor dos braços. Eles garantem maior equilíbrio e ajudam o corpo a ficar reto. Evite contrair as pernas para muito próximas ao peito ou outra posição desconfortável. Sem travesseiro ou travesseiro muito baixo. Errado. A ausência ou pouca espessura do travesseiro fará com que a cabeça fique mais baixa do que o corpo, em desalinho, causando desconforto e dores. Antes de dormir, há diversas formas de memorizar o que aprendemos durante o dia, mas uma delas sempre me foi muito útil na véspera das provas. Antes de dormir, coloque uma música relaxante e, de preferência, apenas instrumental. Ao se deitar, faça seu roteiro mental, pensando nos pontos principais que aprendeu e fale a lição para você mesmo, como se estivesse discursando ou dando uma aula. Especialistas em psicologia da educação defendem que o estado de relaxamento antes de dormir é fundamental no processo de aprendizagem. Os 7 pecados da memória. O professor de psicologia da Universidade de Harvard, Daniel Scudder,
realizou amplos estudos a respeito da memória e defende que o esquecimento é uma função importante, pois a torna mais eficiente. Esse importante pesquisador listou 7 falhas da memória, divididas em pecados da omissão e pecados da comissão. Veja neste gráfico um resumo da teoria do professor Scatter. Esquecemos coisas importantes por 3 principais motivos: transitoriedade, distração, bloqueio. Às vezes, nossa memória fica confusa por 3 principais motivos: atribuição equivocada, sugestionabilidade, distorção. Às vezes, lembramos de coisas que preferimos esquecer, devido à persistência. Eu sou o resultado das escolhas que faço todos os dias. Autor desconhecido.